Sons da Terra. E aí, tudo bem? Vamos para mais um podcast Sons da Terra, um programa em parceria com a equipe do Terra da Gente e a Rádio CBN. Com a gente aqui hoje no estúdio está o Juliano Tamura, repórter do Terra da Gente. Tudo bem, Juliano? Tudo ótimo, Ciro. Vamos lá. E um convidado para lá de especial, o Thomas Sigrist, um artista, um especialista em pintar aves, e que eu tive o prazer de conhecer há quase 30 anos na Universidade de Campinas, lá na zoologia, onde ficava o professor Jacques Villard, um grande ornitólogo francês, mas que prestou um serviço muito grande para os passarinhos, para as aves do Brasil. E aí, tá tudo bem contigo? Tudo bem, tudo tranquilo. Lembra desse tempo do Jacques Villard? Lembro. Saudoso Jacques, muitas saudades. Aprendeu muito com ele? Sim. Eu, como você disse, na década de 80, por volta de 1986, eu procurei o professor Jacques para mostrar meus desenhos, né, na época, né? E ele me acolheu dentro da comunidade científica, me deu suporte, né, para que a gente pudesse avançar. E tem também a história, né, de que quando nós fizemos o especial Beija-Flor na IPTV, o que abria o programa era nós pegamos um frame, ou seja, um quadro do programa, congelamos a imagem de um beija-flor de papo branco numa helicônia, né, e pedimos para o Sigrist fazer uma cópia daquela imagem. Então ele ia fazendo a imagem, nós íamos gravando e acelerando ele fazendo a imagem, e quando ele terminava o quadro, a gente fez uma fusão com a imagem e aquele quadro ganhava vida, né? Uhum. Foi muito bom. Foi legal, né? Pelo menos uma imagem sua ganhou vida, ou pareceu ganhar vida, né? Não é verdade? Graças a você, né? Mas falando nisso, o que eu queria te perguntar é justamente sobre essa questão da vida, né? Hoje o Brasil tem aí centenas de espécies e a gente está vendo que muitas delas estão desaparecendo, ou ameaçadas de desaparecer, e algumas talvez já tenham desaparecido. Sim. Como é que você se sente diante desse fato, uma vez que as aves são a grande inspiração para você? Eu confesso que até os anos 90 eu era mais pessimista em relação a isso do que eu sou atualmente. Eu estou mais otimista hoje, porque com o advento aí da observação de aves e muita gente postando fotografias e gravações de cantos, a gente percebeu que a natureza tem uma resiliência. Muitas espécies que nós considerávamos extintas na década de 90, já considerávamos em vias de extinção, na verdade se mostraram até bem mais comuns do que a gente imaginava. Mas aí com uma ajuda desse lado conservacionista, com né? o lado dos observadores, exatamente, desse pessoal, essa consciência que vem aumentando. Essa né? consciência que vem aumentando. Então, eu acredito que, sim, nós temos espécies extremamente raras, temos a choquinha de Alagoas, temos o mutum de Alagoas, muita coisa da Mata Atlântica está realmente numa situação bastante crítica, né? Não só da Mata Atlântica, mas principalmente da Mata Atlântica. Isso vem de um fator histórico desde o descobrimento, né, de anos, de décadas aí de destruição de habitat, habitats, com ecossistemas, com o desenvolvimento da humanidade, né? Mas eu acho que ainda dá tempo de fazer muita coisa. Tá? Existe a rolinha do Planalto, que foi redescoberta recentemente, está sendo feito um trabalho pela Save Brasil também, muito interessante de preservação dessa espécie. Então a gente nota que existe um esforço muito atuante no Brasil para evitar que esses animais desapareçam. Uhum. Thomas, eu sei que muito do trabalho dos artistas que desenham aves, que pintam aves, como você, é de observação muito de peles, né, em museus. Uhum. Mas, obviamente, os seus quadros, que são sempre belíssimos, eles não revelam aves mortas. Ali você vai tirar só detalhes. E aí, quando você cria uma ave pousada ali numa determinada planta, numa determinada árvore, como que você faz para capturar esse momento e acabar fazendo, já que você tem muito da observação
de aves mortas nos museus? Ou apenas nos museus você pega detalhes? Na verdade, o trabalho começa no campo com observação de binóculos, né? Eu costumo usar mais binóculos. E eu faço um esboço bastante rápido e pego a atitude da ave, a maneira como ela se comporta. Eu não consegui ver todas as aves brasileiras, então algumas a gente faz por analogia com espécies que são parecidas e que a gente conhece. No museu, especificamente, as peles elas servem para dar uma garantia de que você está usando o espécimen corretamente identificado sobre aquela espécie exatamente dentro de um contexto mais científico, porque o desenho naturalista ele sempre tem uma abordagem científica. Ele não tem ele te dá uma liberdade artística para você criar o ambiente, para você criar a composição, mas cada detalhe da ave tem que ser precisamente, cientificamente observado num espécimen que está depositado no museu, um espécimen que já foi suficientemente estudado, identificado, para te dar as garantias da metodologia científica. Até porque tem espécies que são muito parecidas e são tem. diferentes, né? Você pegar, por exemplo, o topaz apela, que é o brilho de fogo, e o topaz apira, Sim. Elas são muito semelhantes, né? Só muda detalhe, né? Sim, são muito semelhantes. E as penas que refletem brilhos para o vermelho, para o dourado e para o amarelo, são diferentes nas partes do corpo de uma espécie e outra. Então, o efeito de brilho você consegue estudar com o espécimen na mão. Você consegue ver as diferenças de um e de outro e você consegue pôr isso numa pintura para que quando você coloca essa ilustração num guia, as pessoas no campo consigam ver essas reverberações de luz, essa vibração, esse reflexo de luz, da maneira como ela se manifesta na natureza. Thomas, você tinha dito que ao longo da sua carreira você já produziu mais de 40 mil obras, né? Você disse aqui também que quando você vai a campo você faz primeiro uma observação, né, faz um esboço, e depois que materiais você usa para produzir arte, assim? Conta pra gente. Geralmente pessoas da minha geração, né, os artistas naturalistas da minha geração, não dispunham da tecnologia digital como hoje, né? Então era muito pelo manual. A gente fazia aquarelas, guache, acrílico, até óleo, né, em painéis, em papel, né, e depois esse material era digitalizado e colocado na forma de livros, né. Não dava para fazer isso diretamente num computador. Não existia muita tecnologia que ajudasse naquela época, né. Hoje a situação mudou radicalmente, dá para fazer muita coisa com arte digital. Mas eu sou de uma época em que ainda se fazia tudo no Mas estúdio, o digital, né? não perde um pouco o charme, assim, o dom da mão do artista de estar trabalhando ali na obra? Como que você vê isso aí? Ou outra fase? Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que todo artista ele usa as ferramentas que estão disponíveis na época em que ele está vivendo. É difícil você dizer que não há criação artística numa obra feita por um artista, mesmo que ele utilize ferramentas digitais. Existe criação. A criação existe, sim. A base da composição vem direto do sentimento do artista que está realizando aquilo. Se ele vai fazer isso em papel, se ele vai fazer isso num computador, ou se ele vai fazer isso numa caverna, mesmo aquilo que se fazia na pintura rupestre, né? Dá para dizer, pelo estilo de desenhos, até que existiam artistas na época das cavernas. Dá para identificar indivíduos pela forma como a pessoa traçou determinados... Eu até gostaria de fazer uma analogia, como se dissesse o seguinte, né? Os primeiros escritores escreviam à mão, depois passaram a datilografar e depois a digitar e continuam sendo escritores. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acredito nisso. Em linhas gerais, eu acho que como você... A arte é extemporânea, ela não tem limites. É uma das primeiras atividades humanas que incorporam novas tecnologias. Se você Sem notar. sombra de dúvida. Agora, deixa eu te perguntar, antigamente, né, vamos passar assim, eu sou muito fã de ler os relatos, os livros de expedições que estiveram antes, né? Toda expedição, vamos pegar, por exemplo, a expedição Langsdorff, né, que fez um trabalho magnífico da fauna do Brasil e também dos índios, né?
E naquele tempo não existia máquina fotográfica, não existia absolutamente nada, então o naturalista, o artista que pintava tinha um grande valor de retratar aquilo, né? Era a foto da época, né? Hoje, qual é o valor que você vê do naturalista atual? Eu acho que o naturalista, a pintura naturalista, ele tem hoje um aspecto mais de educação ambiental. É muito mais empático para você fazer, para você tocar uma criança por meio de uma pintura do que por meio de uma fotografia, por exemplo. Não que a fotografia não seja possível. Claro, claro. Também é possível. Então, eu acho que antigamente a pintura naturalista, ela tinha como você disse, uma missão de documentar cientificamente uma nova descoberta. Isso ainda permanece. Ainda existe uma certa tendência, né, de você usar sempre uma pintura quando você descobre uma nova espécie, porque na pintura você tem todos os parâmetros controlados, você consegue controlar todos os parâmetros. Você consegue, por meio de um espécime, fazer uma reprodução e forçar detalhes, você consegue mostrar detalhes, né, com muita evidência, coisa que às vezes uma fotografia não mostra. Ou você precisaria de 20, 30 fotografias para mostrar todas aquelas variações morfológicas que você quer, e a pintura faz isso numa única imagem. Então, eu não sei te dizer o porquê, mas eu prefiro usar um manual de campo com ilustrações do que com fotos. Eu não sei porquê. A ilustração parece que me ajuda a identificar mais rapidamente. Eu nem tenho certeza que seja isso. O que você acha que pode ser? Por que a gente prefere um manual com... De um modo geral, não sou eu, não. Muitas pessoas preferem um manual de campo para identificar espécies que tenha gravuras, ilustrações e não fotos. Eu acho que a resposta para isso é, como eu disse, o artista, quando ele faz uma imagem para identificação num guia de campo, ele coloca a ave numa posição lateral, ele pinta todos os detalhes, do bico até a ponta da cauda, com a precisão. Você não tem interferência de luz, você não tem interferência de fatores externos. Então ela é uma imagem criada artificialmente para você ter todos os parâmetros morfológicos de cor de forma correta. E melhor que isso, você consegue padronizar, você consegue colocar tudo na mesma página, todas as espécies semelhantes, uma do lado da outra, todas na mesma postura, como se estivessem todas pousando, para você fazer a comparação. Entendi. É difícil fazer isso com fotografia, porque cada fotografia pega a ave numa atitude... registra o momento, né? Tem um valor, a fotografia, sim, claro, longe sim. de quem é fotógrafo e está fazendo livro, longe de eu estar criticando isso. É só uma preferência pessoal, porque de fato agora você me fez entender justamente isso. Você tem todas as informações ali num primeiro plano, né? E com a mesma luz, com a mesma... E organizado, pré-organizados, né? Para que você tenha um entendimento. Então, do ponto de vista de iniciantes, né, facilita muito, porque um iniciante ele fica momentaneamente perdido com a diversidade de espécies que nós temos no Brasil, né? A quantidade de aves que nós temos no Brasil é imensa. Então isso dificulta para quem está começando. E aí quando você organiza por famílias, por gêneros, por espécies semelhantes, você dá tudo isso mastigado, a coisa fica muito mais fácil de você utilizar em campo. Thomas, de todas essas suas obras, tem alguma preferida ou algumas preferidas, ou que, pelo trabalho que deu, pela dificuldade ou pelo desafio pessoal de você como artista retratar aquela pássaro, aquela ave? Eu me lembro que na época em que eu estava com o professor Jacques Villiard, começaram a surgir as primeiras obras ilustradas na técnica de acrílico, que na época era uma coisa recente, por volta de década de 80 mais ou menos, né? E o Jacques me fez um desafio. Ele falou, olha, isso aqui é o futuro, isso daqui é a pintura do momento, né? Eu acho que você podia tentar, né? E eu comecei aceitei esse desafio, né? E eu acho que eu prefiro as pinturas que eu fiz em acrílico, porque por ser uma coisa nova, eu acredito que foi aonde eu consegui colocar um toque pessoal. Não havia muitos modelos para a gente olhar. Então, isso permitiu com que eu tivesse uma liberdade de criação maior. Me libertou um pouco
da influência de outros artistas, né? Foi onde eu consegui me libertar da influência de outros artistas que eu seguia, autonomia, e eu peguei mais autonomia e desenvolvi uma técnica de expressão própria que eu acho que hoje tem uma assinatura minha. A sua carreira, o seu desenvolvimento, eu acompanhei de perto, é uma coisa brilhante, bastante emocionante ter acompanhado o desenvolvimento do seu trabalho. E eu queria te fazer uma pergunta, o nosso programa é Sons da Terra, e nós estamos falando de ilustrações de aves, tudo, mas é claro que você já retratou muitas aves cantando. Sim. Qual é uma ave que você... Essa é uma pergunta para você pensar um pouco. Qual é uma ave que você retratou, desenhou ela cantando, né? Que te impressionou mais? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, é o Irapuru. O Irapuru da Amazônia, eu tive o privilégio de observar essa espécie pela primeira vez em alta floresta, ali no Mato Grosso, né? E no Cristalino? No Cristalino, na região do Cristalino, do Rio Cristalino, sim. E nessa época, eu já tinha ouvido muitas gravações, eu já conhecia o canto da espécie, mas eu confesso que eu fiquei assim, realmente impressionado em estar no habitat do animal, de frente dele, olhando diretamente para a ave vocalizando. Aquilo é muito surreal, parece uma coisa, parece muito mágica, né? Mágica. Eu tenho essa mesma impressão, tive essa mesma impressão quando gravamos pela primeira vez, né? Filmamos pela primeira vez. Quem gravou pela primeira vez no Brasil foi o Dalgas Frisch. Quem filmou foi a nossa equipe, pela primeira vez. Foi uma coisa muito emocionante. Mas eu pergunto assim, enquanto resultado da manifestação anatômica da ave, qual que seria? Um araponga, talvez? Eu lembro que eu tive eu fiz um desenho de um gavião muito comum, tá? Às vezes nem sempre a gente se surpreende com espécies raras, a gente também tem aquilo que é mais comum às vezes, né? O gavião carijó, né, que é uma espécie bastante comum, tem nas cidades, para todo lado, né? Eu lembro que eu fiz uma série de esboços desse animal vocalizando, e a forma como ele abria o bico, e esse animal estava tão assim confortável com a minha presença, que ele não se importava e ele cantou durante muito tempo. Isso permitiu que eu fizesse desenhos muito elaborados do interior da boca do animal. Entendi. Eu consegui ver detalhes mínimos. E aí eu fiz muitos esboços. E aí eu coloquei tudo isso numa pintura. Quando eu olho para essa pintura, eu falo, bom, aqui realmente eu acho que eu capturei a essência da... E eu tive a ajuda de pelo menos um gavião carijó para não se espantar. Eu acho muito bacana, porque a gente sempre escuta ele vocalizando, né, planando, acompanhando as correntes de ar. Eu acho muito interessante. E você vê, né, aves potentes como um gavião real, né, já emite um som que não é tão assim atraente, né? Para o tamanho da ave você poderia esperar alguma coisa. É surpreendente, eu também tenho é difícil de explicar isso, né? É engraçado, mas eu acho que o efeito disso talvez esses gaviões muito grandes, eles geralmente caçam mamíferos, eu acho que os mamíferos têm boa audição. E eles também, assim, precisam passar desapercebidos no habitat, né? Então, eu acho que ele não grita muito, ele tem um canto bastante, assim, parecido com até de um passarinho, vamos falar assim, né? Eu acho que é para não afetar muito as presas que vivem no seu território. Pode ser, para não alertá-las, né? Eu acredito que sim. E projetos novos? No que você está trabalhando atualmente? Eu continuo pintando bastante, eu tenho um projeto de fazer eu fiz uma série de guias de campo para identificação de aves. Mas o meu sonho mesmo era produzir uma monografia sobre todas as espécies de aves brasileiras. E eu já estou com 4 volumes prontos para publicação, né? E a ideia seria publicar todas as espécies de aves brasileiras no seu habitat natural, no seu contexto natural. Sim, um livro? Um livro, seria uma coleção de 12 volumes. 12 volumes? 4 já estão prontos. Eu diria que 65% estão prontos, já. E totalmente ilustrado, obviamente. Totalmente ilustrado. Seriam quadros que colocassem a espécie, o macho, a fêmea, e a composição, um cenário de fundo, né? Do habitat. Do habitat dele, né? Como as obras do John Gould do século XIX, esse tipo de coisa. Tá bom. Pergunta que não me deixa aqui calar. Qual foi a ave que você ainda não pintou e quer pintar? Brasileira? Sim.
Eu acho que eu soube recentemente de uma espécie de papamoscas que foi colocada na avifauna brasileira, que foi recentemente registrada na Amazônia. Essa eu não pintei ainda, é uma espécie de papamoscas. Essa está faltando, eu preciso pintar, porque é coisa muito recente. Tá, e uma ave que você pintou, mas nunca viu viva? Uma coisa engraçada, tem uma espécie que se chama tesourinha da mata. Uhum, É uma espécie da família da araponga. uhum. Não é uma espécie assim absolutamente rara. Não, não é. Não é uma coisa assim absolutamente... Já apareceu Muita até. gente Já viu. apareceu até em casa, se você quer saber, em Valinhos. Esse bicho se esconde de mim. Se esconde de você? Ele se esconde. Eu vou para todos os lugares assim onde supostamente outras pessoas viram, né? Aham, Tem fotos, tem registros e tal. aham. Eu faço playback desse bicho, eu faço... Tá. E ele nunca aparece. Essa foi curiosa, porque de fato não é uma ave tão rara, né? Eu nunca vi. pois Pra é. mim seria um lifer. É que nem eu com peixe, né? Fala assim, eu já peguei todas as espécies de peixe, já peguei até piraíba filhote, então não é piraíba, nunca peguei uma piraíba, já viu o programa pegar tudo, né? Até, tanto que não fui mais atrás da piraíba, eu falo, fica aí, não estou mais preocupado com você. Mas, por exemplo, Tietê de Coroa, você já viu? Já vi. Puxa vida, onde? Em Ubatuba. Em Ubatuba? Sim. Nossa, e viu mesmo? Vi ali? mesmo. Na década de 90, eu estava numa área de um parque estadual chamado Pissinguaba. Eu estava fazendo levantamento de aves nessa época, nesse parque. E apareceu um bando misto, né? Onde tem várias espécies Várias de aves espécies, sim. que se reúnem, né? E um casal apareceu. E por alguns segundos eles pousaram num galho. E aí, uma outra espécie deu um grito de alarme, não sei se por causa da minha presença ou de outra coisa, e esses bichos saíram muito rapidamente. Mas deu naquele momento para ver as cores, deu para ver os detalhes da ave. Né? As listrinhas, As asa, listrinhas, cabeça exatamente, vermelha, tudo isso. tudo isso. É. Puxa vida. E depois foi descoberto recentemente agora um espécimen no Museu da Alemanha que é de Ubatuba. Que é de Ubatuba? É. Ok. Então, eu acredito que essa espécie... ela tem uma distribuição mais ampla do que do Rio de Janeiro. Onde foram coletadas as primeiras, né? Só para lembrar, o Tietê de Coroa é uma espécie, uma ave, né, que foi coletada, que hoje nunca ninguém fotografou, nunca ninguém filmou, e alguns poucos felizardos tiveram a oportunidade de observar, ou seja, ela provavelmente não está extinta, mas é bem difícil de encontrar. E eu até quando fiz a pergunta, uma ave que você pintou, porque eu sei que você pintou o Tietê de Coroa, eu achei que você não tivesse visto. Até achei, porque são pouquíssimas pessoas que viram, né? A popularização da fotografia, o crescimento da observação de aves, está trazendo cada vez mais informações, né? Sim. E quem sabe, eu vou torcer aí para que apareça logo uma foto ou a gravação do canto de um Tietê de Coroa, porque de fato essa ainda continua rara, pouquíssimas pessoas viram. Eu acredito que uma hora alguém vai fazer um registro e vai ser possível daí fazer o playback e atrair mais espécimes. Tem sombra de dúvida. Ô, Thomas, você já recebeu algum pedido inusitado, assim, para pintura ou uma obra de alguma ave, algum mamífero, assim, que você não estava esperando? Eu fiquei bastante surpreso quando eu recebi um contato, se eu não me engano, acho que o nome a pessoa se chamava Galileu Coelho, desculpe se eu estiver errado, mas eu acredito que seja o nome dessa pessoa. Ele era um biólogo, ele mandou umas imagens, umas fotografias do soldadinho do Araripe, na época da descoberta dele. Foi a pessoa que descobriu o soldadinho do Araripe. Puxa vida. E quando eu vi aquele espécime, eu confesso que eu pensei que fosse uma espécie de albino, né, como a gente fala, né, uma espécie de ave que tivesse algum problema de plumagem, né, porque parecia muito surreal que aquilo fosse uma espécie nova. Porque era muito diferente, muito diferente. Então aquilo realmente me surpreendeu. Mas você ficou em dúvida assim no primeiro momento? No momento eu fiquei em dúvida. Eu levei esse assunto para vários ornitólogos para a gente ver se realmente a pessoa estava realmente de fato diante de uma espécie nova ou não, né? E de fato se provou que sim, era uma espécie nova de fato. Mas eu confesso que num primeiro momento eu levei um susto quando vi. Porque não era de se esperar uma ave com aquelas características, com aquela plumagem, né?
A gente conhecia o soldadinho do cerrado, né, o comum, né? E ver um espécime daquele gênero branco, totalmente branco, né? Com aquele topete vermelho. Leucismo. Aquilo foi... pensei que era leucismo, que era albinismo, que era, sei lá, pode dar o nome que você quiser. Menos que fosse uma coisa real. Fosse, né? Bom, vamos ficando por Muito aqui, bom. Lembrando que você pode assistir, rever esse programa no YouTube e também nos agregadores de podcast. Agradecer aqui a presença do Thomas, um velho amigo. Eu que agradeço. Quanto tempo, né? Quanto tempo aí, quando estava tudo começando, e hoje a gente tem até a alegria, a felicidade de ver que a movimentação, da qual a gente faz parte, tenho muito orgulho de fazer parte desse crescimento, e aí acho que você também, pela divulgação, né? Sim. Crescendo esse amor pelas aves, o número de pessoas que observam as aves, que amam cada vez mais a natureza, né? Então, ficamos por aqui, até a próxima. Obrigado, Juliano, também. Obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui com a gente. Um abraço. Sons da Terra.